Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Também a minha alma e trazendo essa maravilhosa graça já nos dias da minha mocidade, início da minha mocidade, e já congreguei aqui algumas vezes e foi o primeiro que o Senhor chamou da minha parentela. Isso me teve um custo, naturalmente, da minha condição humana muito alto, porque perdi, eu não estava entendendo minha família. O Senhor precisou me tirar do seio da minha família e me levou a um lugar distante. E eu muito sofri com isso, porque nós sempre fomos muito unidos. Meu pai tinha sido interior do Piauí. Meu pai é um homem muito simples, mas um homem que trouxe de Deus uma luz. E eu creio nisso, porque partiu na graça do Filho de Deus, dormiu com o Senhor. E nos criou, irmãos, de maneira ordeira e amorosa. Então eu sofri muita falta deles. Tenho um irmão, duas irmãs, e o meu processo foi bem difícil. Mas eu dou graças a Deus que o Senhor é sábio, misericordioso, e sempre conta. Um dia eu estava numa cidade interior de São Paulo, naquela época, e eu estava numa pracinha naquela época, na Telesp. Eu chamava a mesma pracinha na Telesp, tinha um prédio na Telesp. Eu estava no final de tarde frio, não estava muito frio, mas estava frio, e eu sentado no banco daquela pracinha solitária, e ficava ali. E eu lamentava naquela manhã, naquele final de tarde, sobre o meu batismo. Eu ficava buscando respostas. Por que eu tive que batizar dessa maneira e perder a minha casa, e perder a minha família, o carinho da minha mãe e do meu pai? Eu estava lamentando, solitário, sem ter almoçado, sem ter tomado café naquele dia, com a fome. No final de tarde triste, eu lamentava sentado naquele banquinho. Mas Deus, que é bom, cheio de misericórdia, me respondeu naquela tarde. E o Senhor falou para mim hoje: tu lamentas o teu batismo, mas a obra que eu tenho a fazer um dia te dará muito prazer em batismo. E eu ouvi Deus da parte de Deus, mas os tempos passaram. E minha situação naquela cidade foi tão difícil, irmão, que eu cheguei ao extremo de estar sentado no banco da praça. Eu estava no centro da cidade. E eu saía de casa pelos cômodos em que morava com os outros moços para não enlouquecer. Eu tinha uns 22 anos. E eu estava sentado ali naquele banco, quando chegou um mendigo, essas pessoas andarilhas, irmãos, e ele postou aqui perto de mim um homem muito feio, um homem muito carregado. E não estava para ver o seu rosto direito, ele postou aqui perto de mim, do lado do banco, colocou aquele saco, ele nem olhou para mim. Ele só falou assim: para mim não tem jeito, para ti também não tem. Vamos comigo, só nos resta andar. Ele convidou para ser mendigo junto com ele. E eu olhei para aquele homem e comecei a chorar. Não falei palavras, mas comecei a expulsar tudo aquilo lá. E ele foi embora. E Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. Como tem cumprido na vida da Irmandade também. Teve o certo, preparou uma caríssima serva de Deus, minha esposa, que adora no Senhor, e deu lá cristão, 3 filhas maravilhosas, e tem cumprido, irmãos queridos, as promessas fiéis da parte de Deus, pois o Senhor tem dado muito prazer em batismo. E teve o certo, foi ordenado muito menino ainda no ministério da obra de Deus, tinha 25 anos, tinha 2 anos de casado só, e hoje eu estou com 61.
que o Senhor tem sido nosso ajudador, tem sido a nossa força, a nossa luz. E a respeito do batismo, o Senhor chamou toda a minha casa, casa de meu pai. Me deu a graça de batizar ele, batizar minha irmã mais velha, meu irmão único que eu tenho, as 3 filhas que Deus me deu, sobrinhos que Deus deu aos meus irmãos, são meus sobrinhos. E por último, agora já me deu a graça de batizar minha primeira netinha. Então, graças a Deus, porque o Senhor tem me dado esse prazer na alma, em cumprimento ao que anunciou naquela tarde solitária, sozinho, com fome, naquela nascente da Tereste, naquela cidade do interior de São Paulo. Então, dou graças a Deus que eu, como todos nós, temos muito mais motivos de agradecer do que o que te pedimos, meu irmão, pois reina em nós a esperança da vida eterna com glória. Das muitas obras que Deus tem feito, irmãos, a irmã nos conhece, mas uma obra que o Senhor fez em 1989. Naquele ano, irmãos, eu fiz uma viagem, eu morava aqui no interior de São Paulo, eu fiz uma viagem lá para a cidadezinha do Piauí, onde eu nasci, onde eu morava com meus pais. E o meu carro, que eu fiz essa viagem, era um Fusquinha 104, foi em 89, eu já tinha 14 anos, né? Um Fusca. Foi eu, minha esposa estava grávida da minha segunda filha, já tinha a primeira. Foi minha mãe que tinha estado aqui para operar uma parte. Uma irmã que foi conosco, e bagagem de nós tudo, coisa para mandar. Pneus continuou com o meu irmão amarrado em cima do Fusca, um trombone também, não sei nem como pôr, um bom. Isso foi um Fusca, né? Uma viagem bem. E quando eu cheguei, passei em Montes Claros, eu fui aqui direto, com Fernão Dias, Belo Horizonte, subi. Quando passei em Montes Claros, eu peguei ali as Salinas, já indo ali em sentido a BS-16, que é a Rio Bahia. Quando eu cheguei em Salinas, estava uma barrigada, uns cavaletes no meio da estrada. A estrada estava interditada. Eu olhei assim, tinha um quiosquinho, um senhor lá. Eu parei o carrinho, fui lá e perguntei a ele da estrada. Ele falou: olha, caiu umas pontes aí, naquele ano havia chovido muito. Ele falou: caiu umas pontes aí, a estrada está interditada. Aí não está passando ninguém. Eu falei: o senhor sabe me dizer como que eu faço para ele falar? Por onde? Ele falou: não sei. A única coisa que eu sei é que aí atrás, uns quilômetros atrás, tem uma entrada que está entrando nos caminhões. Eu não sei o que eles estão fazendo. Por onde eu falei: tá bom, muito obrigado. Voltei, quando eu fui chegando no lugar que ele tinha falado, no caminhão ia entrando e eu encostei na traseira do caminhão. O carro cheio, 3 servos de Deus, minha filhinha, esposa grávida. Aí eu fui, chegou numa cidadezinha do norte de Minas, acabou a estradinha, mas o caminhão pegou um caminho de terra. E eu fui junto com ele. Não era tão ruim, era terra, não era tão ruim. Eu gostei. Nós foi 9 da noite, nós chegamos a um lugar. E, irmãos, isso aqui que eu estou contando e que vou contar aos que nos visitam. Podem ter certeza, irmãos, que homem nenhum precisa aumentar o poder de Deus. Glória a Deus! Deus não é descrito em fantasias. O Senhor é o que é. Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra. Então, querida irmandade, quando foi às 9 horas, nós chegamos a um lago, um arraial assim, só de caminhão, só tinha caminhão. E o caminhão aquele caminhão que eu segui, já estou estacionado. Eu falei: o caminhão parou, desci do carrinho e fui olhando e percebi a situação. Só caminhoneiro, uma boa parte bêbados, um cheiro de droga no ar, músicas do lixo musical, dá para mandar entender. Infelizmente, do lixo musical, né? E não tinha uma mulher, só homens. E eu com minha esposa, com minha mãe, uma serva de Deus que é conosco. Eu olhei aqui lá e falei: meu Deus, que lugar é esse aqui? Aí eu fiquei procurando alguém mais sóbrio, alguém que tivesse ideia, que eu pudesse conversar, fazer uma pergunta. Aí eu vi um senhor assim um pouco afastado, um garotinho, um menino de uns 12 anos no colo. Aí eu fui lá, seu filho, aí eu fui lá. E perguntei a ele, falei: amigo, eu queria uma informação. Daqui para Rio Bahia, para sair na 116, são quantos quilômetros? Foi 89, eu era novo, falei: quantos quilômetros? Ele falou: garoto, daqui a 116 são 56 quilômetros de boca quente. Foi a expressão dele, de boca quente. Eu falei: por que boca quente? Ele falou: primeiro que não tem estrada. Aí nem caminhão passa direito aí. Aí tem uma vitória de caminhão e só se anda aí de dia, porque é de certo.
Sem falar que você entra dentro do carimbau da Lavra que tem aí, que é um labirinto de quilômetros e quilômetros de eucalipto, um verdadeiro labirinto, cheio de assassinos. Só tem assassino de ladrões. Ninguém vai para aí. Ele falou, que carro você está? Eu falei, eu estou naquele Fusquinha. Ele levantou o seu filho, Fusquinha? Não vai, amigo, você não sai do outro lado. Não vai, você não sai. Eles te matam. Por que eu estou aqui no meio dessa turma aí, com o meu filho? Porque não dá para seguir. Não, vá, você não sai do outro lado. Não tem como ter o carrinho para sair. Eu com o carrinho pesado, eu voltei. Falei, não vou lhe falar nada para elas. Eu vou assustar elas. Eu falei, senhor, eu não posso ficar aqui. Esses homens estão se drogando, perdendo a sobriedade. Estou com 3 servas aí, minha esposa, minha mãe. Ah, mano, eu disse, eu não posso ir, senhor. Tem misericórdia, me leva, faz uma obra, senhor, mas eu não posso ir. Querida Irmandade, sem aumentar, sem diminuir. Entrei no carrinho, ninguém saía, ninguém tinha que falar, agora ninguém que vai, mas não vai. É ali, ó, você vai ver o jeito da vitória. Mas eu liguei o carrinho e fui. Quando eu cheguei, realmente, uma bicovertionião funda, lugar dos pneus, né? E um caminho, não era uma estrada, e eu joguei um pneuzinho, um Fusquinha, aqui no meio da vitória dos caminhões, e outro aqui pegando a mata. E eu fui devagarzinho, não coloquei uma terceira, a segunda e primeira, era uma reta, mais ou menos 100 metros, irmão. E eu andando, e ouvindo, porque eu falei assim, tinha ar-condicionado, era fibra aberta, eu estou ouvindo o barulho de músicas deles lá, falatório. E eu aqui dirigindo o carrinho aqui, primeiro, só um pneuzinho, e vai. Quando eu cheguei no final, desta mais ou menos reta de 100 metros, tinha uma curva à direita. Irmãozinho, quando eu vi o carrinho à direita, aí já entrava na mata mesmo fechada. E eu não vi mais as luzes do arraial deles, porque era mata, mas estava ouvindo a música. Então, quando eu comecei a pegar aquela outra parte que era bem menor, vamos dizer assim, uns 60 metros, Deus tomou a nossa irmã Lourdes em línguas. E o Senhor começou a visitar ela assim, vamos dizer assim, de surpresa, né? Tomou ela com a linguagem maravilhosa, algo tão excelente que tomou o nosso coração. Visitou minha esposa uma promessa, estava grávida de 5 meses, visitou ela uma promessa, visitou minha mãe. Aí o Senhor me tomou também, e aquela visitação, aquela virtude, aquela glória, nos tomou dentro daquele carrinho, irmãos. Do mesmo jeito, de primeira aqui, levando o carrinho, de repente, irmãos, eu comecei a chorar muito. E a Irmandade sabe, alguém já deve ter tido essa experiência, você chora muito de olhos abertos, as lágrimas distorcem assim as imagens, né? Distorcem. E eu acho que aquilo foi até por Deus. Quando distorceu tudo assim, o Senhor me visitando uma promessa e as lágrimas correndo, distorceu tudo. Eu cheguei no fim ali daquela pequena reta. Quando eu montei aqui o carrinho para a esquerda, eu dei de frente com uma placa BR-116, os caminhonetes dos olhos. Glória ao nome do Senhor, irmão. Irmão, era tão perto, se for ver, irmão, era tão perto, que até o barulho da BR dava para ouvir onde eles estavam e a música dava para ouvir aqui. Deus transladou meu carrinho, 56 quilômetros, quando ele aproximou, saímos na BR-116, tivemos que sair do Fusquinha, de tanta presença de Deus. Saímos e nós cantávamos, e era aquela glória e a promessa. Irmãos amados, o Senhor se comprazer e fez esta obra também para nós. Agradeço a Deus por muitas obras, muitos livramentos. Irmão, uma obra que Deus fez também. Nossa irmã Cleusa, minha primeira esposa, dorme no Senhor. E eu tenho ainda mais liberdade de falar isso. Eu já cantava quando ela não estava, mas tenho mais liberdade hoje. Ela está glorificada. Irmãos queridos, um dia, naquela época, eu estava morando em Campinas, e eu era diácono. E fui ordenado diácono aí em Campinas em 1990. Isso foi em 93. Eu fui no sul de Minas, eu já estava mudando para o Piauí, que o Senhor me mandou para o Piauí, eu voltei para o Piauí em 93. E fui no sul de Minas, despedir do meu sogro, da minha sogra, que era aqui do sul de Minas. E quando cheguei em casa, eu estava sentado para ter pedido o carrinho para mudar para os dias da minha mudança. Aí chegou um irmão em casa, o irmão Daniel, saudoso irmão Daniel, já mora no Senhor. Aquele irmão era um irmão simples, ele tinha, irmãos, um carro muito bom, que ele era novo, né? Mas ele era um irmão simples, mas ele tinha um carro, era uma caravana diplomata, né? Um carro lindo, né? E ele chegou na minha casa, falou, meu irmão, não soube que o senhor levou a irmã Terezinha. Eu falei, não soube, irmão Daniel, pois é, o senhor levou ela hoje, dia 6.
Eu tenho que ir lá. Eu falei, pois é, irmão. Por isso que eu trouxe o meu carro aqui. Eu sou o irmão para sem carro. Eu trouxe o meu carro, já é domingo. Eu vou cuidar do funeral. Deus foi ainda na montanha. Deus te abençoe, querido. Vou ficar naquela época. Região de Campinas já era um dos posições de violência maiores, né, naquela época. Eu falei, não, Deus abençoe. Eu vou ficar com o carro do irmão. Não, irmão, fica com o carro. Eu peguei, eu abasteci. Eu trouxe o carro do irmão. Tenho o maior prazer do irmão cuidar. Não, Deus te abençoe. Irmão, eu trouxe o carro do irmão passear. Meus cabos vão servir a Deus é outra coisa. Eu já dormi, vamos passar lá, eu trago aqui. Insistiu na volta, eu precisava mesmo ir lá na central para cuidar do funeral, né, da Serva de Deus, muito pobrezinho. E eu peguei o carro da mulher, peguei minhas 3 crianças e levei para deixar na casa do meu cunhado e voltei para ir para a casa da irmã para ver a Serva de Deus. Quando eu parei em frente ao mercado, naquela época não tinha celular e eu precisava ligar. Eu tinha uma ligação para a Terezinha, a respeito da casinha que eu estava alugando lá para minha irmã. E eu fui no orelhão, ele estava aqui falando com minha irmã para ela sentar lá. Quando eu estava aqui falando com ela, minha esposa no banco do carro, irmão, eu fui cercado por 3 homens, mas completamente descontrolados, endemoniados, drogados, violentos, inquietos, os olhos saltando, vermelhos, violentos e tinha um que parecia ser o líder dele, um homem alto, forte, esse homenzinho pequenininho. Ele me juntou aqui, me levantou, me perturbou, me levantou. Meu irmãozinho colocou um revólver aqui em cima do meu rim, que me incomodou, e outro colocou no meu ouvido, e eu me rendi e falei, calma, não precisa de tudo isso, se vocês querem, pode levar. Aí minha carteira, e ele me perturbando assim, falando, soltando saliva no meu rosto, ele falou para mim, tira a chave do carro. Eu falei, a chave está no contato. Eu falei, está no contato. Eu falei, está no contato, porque ele olhou, eles olhavam, eles viram minha esposa. Aí um que estava com o revólver no meu ouvido falou, ele tem uma mulher. Aí o que estava me perturbando falou, era dele, a partir de agora ela é minha. Falou para mim, a partir de agora ela é minha. Aí começou a falar coisas que tão torpes que não é digno de se falar bem baixo, muito menos nesse santo lugar. O que ele faria com minha esposa, ele começou a falar para mim, eu vou fazer isso com ela. Aleluia. Aí, irmãos, é difícil, né, ver a lembrança. Irmãos, aí eles pegaram e ele falou assim, eu não gostei dele, quem vai matar ele sou eu. Aí fizeram nós entrar atrás, trouxeram minha esposa para trás, aquele que era o líder, falou que minha esposa era a mulher dele, entrou entre eu e ela, fizeram ir de um lado e do outro, 2 entraram na frente, pegavam o carro. E eu morava, talvez eu morava até conheça, ali naquela estrada Campinas Montemor, sai dali do trem do Anhanguera, ali na fábrica da Bosch, né? Era ali que eu morava um pouco mais para frente. Irmãos, eles pegaram o carro do irmão, por nós dentro. E saí daquele pedaço ali onde eu morava, até meu Anhanguera, irmão, eles já puseram 200 por hora no carro, irmão, estava cheio, tanto. E de repente caiu vamos dizer, a ficha, né, lembrança. E as 3 filhinhas pequenas estavam ficando na casa do meu cunhado, eu estava simplesmente desaparecendo, não tinha ninguém que podia me ajudar, não tinha autoridade, não tinha recursos, não tinha companheiros no ministério. Não tinha verdade, tem hora que só Deus nos alcança também. Só Deus nos alcança. Glória ao nome do Senhor. E eu caí daquela ficha, daquela situação que estava realmente acontecendo. E eles falaram que vinham para Caeiras, aqui na Grande São Paulo. E falaram que iam me matar aqui em Caeiras. E quando me caiu aqui, me entrou um abatimento. Quando me entrou um abatimento, ele me cotovelou aqui, ele, o grandão. Me cotovelou assim, um sorriso sarcástico, demoníaco, aquele sorriso, ele fez assim para mim, com tensão que eu vou começar a fazer com ela. Ele me cotovelou, e ele estava com a pistola aqui na mão, e ele levou a mão, eu estava com a saia, cobrindo o joelho, uma saia de malha, e ele levou a mão para puxar, eu pedi que ele ia puxar a saia da Serva de Deus. Irmãos, quando ele chegou nessa distância dos joelhos da minha esposa, irmão, eu posso dizer, foi uma verdadeira explosão na promessa do Espírito Santo na minha vida. Irmãos, um repento, Deus tomou ela com uma linguagem, a minha esposa, né? Eu sabia que dom Deus tinha dado para ela, naquele dia com uma linguagem diferente. O Senhor tomou ela com uma linguagem tão poderosa, aí a mão dele se tremeu assim, olhou para ela, falou, para, quando ela falou, para, o Senhor falou em outra linguagem, irmão, em outra linguagem. Quando falou, ele falou assim, ele pediu novamente para ela parar, ela não parou, e aí ela jogou o dedo no nariz dele aqui, irmão, ela estava nesse lado, ela jogou o dedo no nariz dele, ele falava aquela linguagem e fazia assim, tocava aqui, no nariz dele, ele fazia assim,
E eu só percebia com um olhar periférico aqui, né? Aí, mas ele estava com uma pistola na mão esquerda. Eu falei, ele vai dar um tiro nela. Ele vai dar um tiro nela, ele vai dar um tiro nela. Quando eu estava naquela aflição, eu resolvi olhar para ela, para dizer para ela, quando eu entendo, tira o dedo do nariz dele, né? Encolhe o braço. Quando eu olhei para ela, irmandade, honra e glória a Deus, novamente ninguém aumenta a glória de Deus. Era minha esposa, mãe das minhas filhas, minha querida e amada esposa. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu brilhava que nem uma lâmpada dessa aqui. Eu não era palidez, não era palidez interna, era brilho. Brilhava a sobrancelha, brilhava cílio. Ela usava seu cabelo partido no meio, enrolava assim para dentro, as irmãs entendem, aí prendia aqui atrás, daquela ondinha aqui do cabelo dela, saía faísca de luz. Eu vi isso, aleluia, glória ao nome do Senhor. E ela brilhava. Quando eu olhei para ela, que o meu intento até então vazio era dizer para ela, tirar o dedo do nariz dele. Quando eu olhei para ela, que eu vi que aí Deus me tocou com a promessa, aí ela tirou o dedo do nariz dele e pôs lá no meu. Quando ela pôs aqui, ela encostou nele aqui no cotovelo, ficou aqui no rosto dele, ela pôs o dedo no meu. Quando ela pôs o dedo no meu rosto, aí eu comecei a entender a linguagem. O Senhor estava falando assim, ô bendito café, eu cheguei. Glória a Deus. Vale a pena servir a Deus essa graça maravilhosa. Vale a pena. Homem de bom café, eu estou aqui. Aí naquela hora, aí eu conforto, né? Vai embora o medo, aí vai embora os cuidados, aí vai embora. O Senhor começou a me visitar muito, nós começamos a conversar em línguas. Eu e ela. Aí ele, nessa hora, puxou o boné, estava com o boné, ele puxou o boné aqui, cobrindo aqui o nariz, e baixou aqui a cabeça e não deu mais uma palavra. Ele ficou imóvel aqui. Aí o motorista falou assim, eles são crentes. Quando ele falou assim, eles são crentes, aí ele aqui com o boné puxado falou, para eles descerem. Aí o motorista falou assim, mas tu falou o que é essa mulher para ti? Ele só repetiu, você levanta a pé, para eles descerem. Aí o outro que falou que ele ia matar, falou assim, mas eu quero matar esse cara. Quando ele falou, eu quero matar esse cara, irmão, ele nem levantou a cabeça, ele só viu o Senhor e falou, para! Não está vendo que eles são santos? Glória ao nome do Senhor. Essa expressão saiu da boca dele. Não está vendo que eles são santos? Irmão, nessa hora nós estamos chegando ali no pedágio de Valinhos ali. Irmão, ele jogou a caravana em frente assim a uma empresa, irmão. E ele começou a dizer, sai de perto de mim, sai, sai, tira esse povo de perto de mim, sai. Aí eu abri aqui a porta, dei a volta, abri, peguei minha amada esposa, tirei a serva de Deus ali de dentro, irmão. Aleluia, porque nosso mão do diabo não se fecha. Tirei ela de lá. Aí uma irmã tinha dado uma sacola de chinelo artesanal para levar para os pobres lá no Piauí. Ele falou, o que é isso? Eu estava vendo que era chinelo. Eu falei, são chinelos, tira, isso aqui também eu não posso. Tira. Eu fui lá, peguei a sacolinha, tirei lá de dentro. Aí eu cheguei assim, falei que eu tinha falado para eles que o carro era meu, que eles podiam pagar eles para onde eles quisessem, para não tocassem nós. Aí eu cheguei assim, falei, e o carro? Eu falei que o carro não é meu. Aí ele falou, o carro nós vamos largar no posto. Eu falei, que posto? Eu preciso saber que posto, me fala para eu buscar o carro. Foi no posto. Quando eu perguntei a terceira vez que ia me matar, eu estava lá dele, ele jogou aqui o revólver. Até feriu aqui. Mas quando bateu aqui o revólver, a caravana deu uma arrancada e derrubou o revólver da mão dele. Ficou lá o revólver, irmão, e ele saiu cantando pneu. Era o carro de tração traseira, se não lembra, né? Ele saiu cantando pneu e eu fui assim no guarda, falei, o amigo, você viu, fui assaltado, tomaram o carro, você faz uma ligação para mim. Ligamos para o operador, veio com o Daniel dando o carro. Daniel chegou me chorando. Eu falei, Daniel, o diabo cruzou meu caminho e levou o carro do irmão. E ele, moço pobre, irmão, falou para mim, irmão, do carro, a ferrugem come a praça rói. Vai um e Deus dá outro. Eu estou chorando de alegria para o meu irmão, Deus. Aleluia, nos beijou, a irmandade se juntou naquela época com o Santana. Aleluia, do irmão Daniel. Glória a Deus, depois ele encontrou o carro do irmão, ainda fez algum dinheiro e eu estou glorificando a Deus esta manhã. Glória ao nome do Senhor. Então são muitas obras, perdão, eu estou tentando detalhando, né, irmãs? Outra obra também que aparentemente precisa, essa eu acho que eu contei aqui, mas que para mim foi uma grande obra. Nesta viagem que eu fiz com o Fusquinha, irmão, na semana que antecedeu essa viagem, naquela época, estava com se não der.
Só essa aqui rapidinho. Na semana que eu recebi, irmão, eu trabalhava na empresa do Oceano, e aí eu recebi meu salário, recebi minhas férias, e coloquei dentro de uma carteira, naquela época você usava umas carteirinhas compridinhas, que era para pagar um cheque, né? Eu tinha uma carteirinha daquela, eu estava no cheque, só dentro do carrinho, coloquei em espécie dentro que o patrão pagou, o salário, as férias, coloquei tudo dentro da carteira. Chegou o final do dia, e eu naquela época trabalhava na distribuidora de Bíblias em Nádia, lá na Central de Campinas. Nós tínhamos um acordo de cada dia e abrir mais cedo para atender os irmãos da região, que vinha Sumaré, Torlândia, né, que eles iam os cultos já levando as Bíblias em Nádia e Deus. Então naquele dia era o meu dia de mais cedo. Então, de 4h30 para sair, porque esse cliente já estava na igreja. E estava aqui o meu Fusquinha, e atrás do Fusquinha uma Brasília. Que era tempo de calor, dentro da Brasília, uma pessoa mal encarada, sem camisa, estudiosa. Eu cheguei, de boa tarde, ele respondeu para mim: não, você afastar o carro um instantinho, só para eu sair do meu carrinho, que eu tenho um compromisso. Ele falou: não vou afastar o carro para mim. Eu cheguei esse carro, eu falei: não, se você quiser entrar aí, eu vou tirar. Ele não dá licença. E que seu irmão? Ele falou: saiu por aí atrás de peça. Eu falei: não, licença, por favor, escute. Entrei na Brasília, liguei, puxei 2 metros, só para sair com o Fusquinha. E saí, mas larguei minha carteira lá dentro. Com férias, salário, documento, Fusquinha. Naquela época, a Fusquinha já era encomenda, né, de roupa, endereço e tudo lá dentro da carteira. Peguei meu carrinho, corri, cheguei em casa, tomei banho, vai para a marcação, procura a carteira. Deixei na loja. Corri, atendi minha parte, era quinta-feira, sexta-feira, fui revirei o escritório, não encontrei a carteira, falei: meu Deus, o que eu fiz, o que aconteceu? E foi, passou para abreviar, passou a sexta, o sábado, o domingo, na segunda-feira eu fui lá trabalhar, falei: se você precisa de pegar, não só para o carrinho, como de prêmios. E fiz uma oração, né, irmão, no fruto do meu suor, Senhor. É justo, Senhor, que seja meu. Eu falei: Senhor, a palavra diz que os teus 7 olhos derramam sobre toda a terra. Os teus 7 olhos sabem onde está a minha carteira. Encontra a minha carteira, traz na minha mão, Senhor. Tem piedade, Deus serve. Mas sem lembrar da Brasília. Aí, irmão, fui trabalhar, quando foi 9 horas, a irmãzinha secretária ligou para mim e falou: Raimundo, tem uma mulher que quer falar contigo. Ele falou: não, eu falei: mulher? Que mulher? Não sei. Uma mulher grossa, mas ela quer falar contigo. Eu atendi, alô, ela falou assim: qual o teu nome? Eu falei: senhora, desculpe, mas por que a senhora quer saber o meu nome? Ela falou: fala logo esse teu nome, para eu ver se tu é dono de uma carteira que tem aqui em casa, que desde que essa carteira entrou aqui, ninguém tem mais paz aqui nesta casa. E você tem que olhar para ela. Eu falei: minha senhora, meu nome é tal, falei para ela, Raimundo Furtado da Costa. Ela falou: vem logo. Ninguém pôs a mão no centavo, ninguém mexeu nada, vem logo. Tira isso daqui. Eu falei: tá bom, minha senhora, onde a senhora mora? Irmãos amados, naquela época, ela morava na mais perigosa das comunidades de Campinas, chamava Ana Beatriz Verimbate. Para nós entrar lá, ela teve que dizer o nome para eu passar e falar para os contrabandistas e para eles: olha, eu vou na carteira do fulano de tal, para eu poder avançar lá dentro da comunidade, irmão. Levei 2 irmãos, quando cheguei lá, que parei o carro, com todo respeito ao santuário, ela vem segurando minha carteira assim, ó, na pontinha da carteira. Quando ela chegou, ela falou assim: pegou meu colo, né, dentro do... E ela falou assim: quem tu és? Quem é tu? Eu falei: eu só sou um simples servo de Deus. Ela falou assim: ninguém tocou nisso aí, vai embora da minha casa. Eu falei: amém, senhora, Deus abençoe, né? Estava lá meu salário, minhas férias, meus documentos, tudo que era meu, Deus me agradeço a Deus por tudo, por estar trabalhando mais uma vez. Trouxe saudações e levarei as vossas com alegria, com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Eu também, irmãos, trabalhava com outro homem, irmãos, e sabe Deus o caminho da prova que nós passamos. E trabalhando nessa empresa, eu cheguei, irmãos, e quando eu cheguei, tinha ali 2 rapazes, um por nome de Garcia e outro por nome de Adão. E eu tinha um outro ajudante também por nome, eu não lembro o nome dele, mas como ele era da cidade de Jacobina, do estado da Bahia, o pedido dele era Jacó. Um dia, quando eu cheguei para trabalhar, esse Adão e o Garcia disse assim: o Adão, ele conhecia um pouco mais a palavra: ô irmão, se dá um tapa no rosto do crente, ele tem que dar outro para bater, porque está escrito que tem que dar, então. E se pegar o crente para ele andar uma certa distância, ele também tem que andar uma distância dobrada, para ele está escrito também. Ele diz: mas não vamos bater no seu rosto nem fazer você andar. Se você é crente, o crente ele sofre a pena calado, eu falei sofre não. O crente ele sofre calado, porém ele pega na mão do Deus que ele serve. Glória ao nome
Pode entregar a alma na mão do seu Deus, porque a partir de agora nós somos o ajudante e nós não vamos mais trabalhar. Nós vai sentar, contar piada, falar besteira o dia inteiro. Quando o encarregado estiver chegando, dar um pedaço de jamão e não está mexendo com alguma coisa. Agora nós vamos fazer um teste para ver se você é crente mesmo. Glória ao nome do Senhor. Não, mas só isso é o teste para testar minha crença. Bom, irmãos, começou aqueles dois falando besteira o dia inteiro sentado, não trabalhava, o serviço não vendia, o encarregado em cima de mim. Irmãos, e aquele senhor Jacó me ajudando? Eu li, irmãos, eu estava subiando e cantando, bendito é o Senhor. Esse senhor Jacó era um homem grande, ele deu um grito comigo e falou assim: aqueles dois vagabundos não fazem nada, eu estou aqui para te ajudar e você sempre quieto, calado. Só que tem uma coisa, você começa com essa cantoria o dia inteiro e você não percebe que isso está fazendo mal para mim. Você não sabe, rapaz, que eu sou macumbeiro e estou no centro de Umbanda, e você não sabe que a macumba que eu faço em quem eu jogo pega. Ou você para com essa cantarola, ou eu faço uma macumba com você e te jogo na sepultura e você nunca mais canta. Ou então te faço um trabalho e deixo você amarrado o resto da tua vida em cima de uma cama. E quando ele falou isso, eu falei: não, senhor Jacó, não preciso para fazer isso, não. Se o livro que eu estou cantando ele atrapalha o Senhor, eu paro de cantar, eu não canto mais, eu não quero atrapalhar o Senhor. Foi até melhor você ficar quieto, senão eu jogo uma macumba no céu. Eu agradeço a Deus, irmãos. Eu comecei a preparar para trabalhar, a voz de Deus falou dentro do meu coração: quem nasceu para cantar, ainda trabalha numa cama ou na sepultura, morre cantando. Glória ao Senhor. Senhor Jacó, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do Senhor, mas Deus colocou esse cântico na minha boca. O Senhor pode fazer a macumba que o Senhor quiser. Se a macumba me pegar, eu vou cantando. Glória ao Senhor. Ah, se é Valentinho, aí de frente é Valentinho, então tá bom. Quando ele estava falando isso, chegou o encarregado, e o encarregado mostrou para mim, irmão, 7 redutores, coroa em pinhão, para que eu fizesse uma manutenção. E o encarregado perguntou: em quanto dia você faz esse serviço, irmão? Eu disse para o encarregado: de 2 a 3 dias cada um. Eu digo para o senhor que entre 14 a 21 dias eu reformo esses 7 redutores. Aquele homem deu uma gargalhada e disse assim: se você reformar esses redutores, em 21 dias, em 30 dias, em 40 dias, eu não sou mais macumbeiro. Glória ao nome do Senhor. E o encarregado olhou para mim e disse: irmão, você é gente boa, rapaz, você não mexe com ninguém, você é lindo. Esse homem é ruim, você não conhece ele. E a macumba desse homem pega em todo mundo que ele já fez, eu já conheço esse homem. Vê se você anda reconciliado com ele, porque ele vai acabar com a sua vida. Eu já vi esse homem fazer mal para muita gente. E eu olhei, irmão, que o encarregado virou as costas. Eu peguei a minha chave estrela 916 para arrancar o primeiro parafuso do redutor. Quando eu coloquei e virei, a minha chave estrela quebrou no meio. Vocês acreditam nisso? Peguei uma chave fixa 916, quando eu fui virar, a chave quebrou no meio. Glória ao nome do Senhor. Peguei uma chave inglesa, coloquei no parafuso. Quando eu fui arrancar, o parafuso quebrou. Ele do meu lado batendo palma, os outros dois contando besteira e falaram: mexe, cantinho. Mexe, eu vou ensinar para você o que é macumba. Glória ao nome do Senhor. Eu olhando para aquele homem em poucas palavras, eu me virei o dia inteiro e não consegui arrancar um parafuso daquele redutor, irmão. E me disse ao Senhor: olha de que forma eu voltei para minha casa. Eu voltei arrasado, cheguei na minha casa, dobrei meu joelho: Senhor, se fosse por mim, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, mas agora, Deus, é o teu nome que está em jogo. Glória ao nome do Senhor. Não olhe pela minha fraqueza, e eu vou te buscar agora. E enquanto tu não me responder, eu não levanto dessa oração. A resposta de Deus veio 4 e 15 da madrugada. Glória ao nome do Senhor. E a resposta de Deus veio dessa forma: levanta dessa oração. Aleluia. Pode dormir para você levantar às 5h30 para trabalhar. Você sabe porque aquele espírito te amarrou o dia inteiro? Não. Porque você foi trabalhar sem orar, meu servo. Agora você gostou da minha presença, eu quero ver que espírito te amarra. Glória ao nome do Senhor. Cheguei de manhã,
o encarregado foi um falei para você, irmão, você virou o dia inteiro, não virou um parafuso desse redutor. Eu não falei para você, reconcilia desse homem. E começou aqueles dois falar besteira, contar piada, cantar música sertaneja. E comecei eu e o senhor Jacó do lado a trabalhar. Deu 11 horas, quando eu estava pitando 5 para 5 da tarde. Eu estava guardando a minha ferramenta e estava fechando o 7º redutor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 5 para 5, o encarregado olhou. Você reformou esse 7º redutor hoje? Foi hoje. Olhou para o seu Jacó e disse: faz macumba para outra pessoa. Nesse crente, macumba não tem. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E assim ele foi falando, irmãos, e passou-se o dia. E o seu Jacó, ele veio, irmãos, aleluia, e chamou os companheiros e disse assim, aleluia, sabe por que minha macumba não pegou nesse crentinho? Porque ele falava crentinho, porque o homem era quase desse tamanho, irmão, eu subia perto daquele homem. Sabe por que ela não pegou? Porque eu invoquei um guia aqui do estado de São Paulo. Agora, eu invoquei o maior guia do meu centro aqui em São Paulo. E sabe o que o guia falou? Porque que dentro de 30 dias ele arranca o crentinho daqui por justa causa. Glória a Deus. Irmãos, entrou uma aflição dentro do meu coração. Ele virou e me apontou e disse assim: vamos ver, crentinho, se o seu Deusinho, olha como ele tratou o nosso Deus, irmão. Vamos ver se o seu Deusinho, ele vai livrar você da minha mão. Irmão, bendito ao Senhor. Foi passando o dia, o encarregado começou a me perseguir, a ponto de falar para mim pedir a conta. Eu falei: Senhor, vai cumprir o que esse homem está falando. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que um dia de tarde, ele estava com a mochila e com o garrafão de água no braço, e ele me abraçou. Quem via aquele irmão me abraçando, olha como que eles são unidos, mas ele abraçado, virando para mim, falando: crentinho, eu vou acabar com você, eu vou matar você, eu vou arrancar a tua felicidade. E aquele homem me importunando, irmãos, eu ficava até com medo daquele homem. Falei: se esse homem me dá um ele me mata. E aquele irmão me abraçando. Quando nós chegamos diante do guarda, irmão, o guarda falou: vocês dois para, bendito é o Senhor, por quê? Eu vou revistar o que vocês têm. E o seu Jacó sortou um palavrão e falou assim pro guarda: mas todo mundo passou e você não revistou ninguém, por que você quer revistar eu? E o irmão, ele falou: sabe por quê? Eu estava fazendo um jogo da loteria ou da loto, não lembro o que ele falou. E quando eu estava fazendo um jogo, uma voz falou comigo dentro dessa vareta: quem passar abraçado com o irmão tem algo roubado no garrafão. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nisso? Aleluia. Bendito é o Senhor. E aquele homem sortou outro palavrão e falou: mas que voz foi essa? Ele falou: eu não conheço essa voz, mas eu estou desconfiado que é a voz do Deus do irmão. Glória ao nome do Senhor. Abriu, irmãos, o garrafão daquele homem, 5 litros de álcool roubado. Glória a Deus. A macumba foi feita para me sair da empresa, e o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. Glória a Deus. Quando eu fiz tudo isso, quando se acabou, eu agradeço a Deus, irmãos. Aleluia. Quando ele foi pegar a ferramenta dele, ele foi cumprimentando um por um. Eu falei: Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue. Quando ele chegou na minha frente, eu estendi a mão. Ele falou: ô cantinho safado, você tem coragem de dar a mão para mim? Ele deu, irmãos, uma batida no pé. Ele deu uma gargalhada e falou assim para o companheiro: guardem isso que eu estou falando agora. Aleluia. Santo é o Senhor, o Deusinho desse crente. Olha como ele tratou o nosso Deus, irmão. O Deusinho desse crente, ele pôde comigo até agora, porque os espíritos daqui de São Paulo, eles são fracos. Mas eu mandei um recado para minha parente da cidade de Jacobina. E lá da cidade de Jacobina, ela invocou o pior demônio da África. Glória ao nome, o pior demônio da Bahia. Glória ao nome do Senhor. E ele mandou dizer uma coisa. Aleluia. Ele já mandou um recado. Dentro de 30 dias, ele coloca o crente debaixo da terra. Glória a Deus. Aleluia. Ele olhou para mim e falou: você vai morrer, crente. E eu vou ter prazer de no enterro seu chegar na sua esposa, colocar a mão no ombro e dizer: meu sincero sentimento, minha senhora. E pode ter certeza, crente, que nos 3 montinhos de terra vai ser 3 terrão que eu vou jogar no seu caixão. Bendito é o Senhor. Aquele homem falou isso, foi embora. Eu comecei a passar mal, fui passando mal, sentindo uma coisa ruim. Fui para minha casa passando mal. E quando eu cheguei na minha casa, irmão, bendito é o nome do Senhor, passando mal,
Não, não falei nada para minha esposa. Aonde o crente vai, irmão? Fui na congregação buscar a palavra. E o que Deus mandou na palavra? Elias pede a morte para Deus. Eu dizia aquela palavra. O diabo falou que você vai morrer. Mas coma desse pão, beba dessa água. A jornada é longa, aleluia. E eu estou, olha a palavra falou. Eu estou contando o dia do meu aniversário. E a sepultura vai abrir. Glória ao Senhor. Vida para você e morte para o teu inimigo. Glória ao nome do Senhor. Eu tenho que trabalhar. Ele marcou na minha vida 30 dias. Com 6 dias, bendito é o Criador. Ele entrou debaixo de uma carreta com o seu carro. Eu não conto isso para a glória, mas para mandar de saber que é uma obra de Deus. Quem foi a primeira a pressionar o corpo de bombeiro? Aleluia. E quem foi o primeiro a socorrer? Um bombeiro, nosso irmão na fé. Quando pegou o alicate e viu aquele homem morto, o Senhor começou a tomar em língua. Glória ao nome do Senhor. E tomando em língua, Deus falou no coração dele sem me conhecer. Esse daqui eu matei para nunca mais me chamar de meu filho. Glória ao nome do Senhor. Acredita nisso. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Fui no enterro daquele homem. E quando eu voltei do enterro, a minha surpresa, o Adão Garcia, com óleo liso, com graxa pela cabeça. Glória ao nome do Senhor. Ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo, irmão? Nós estamos arrependidos pelo que está acontecendo que nós fizemos para você. Nós começamos a aproveitar você. E nós já percebemos que o teu Deus já matou Jacó. Glória ao nome do Senhor. Ele vai estar com medo que ele mata que nós também. A partir de agora você não trabalha mais. Não monta, não desmonta, você só manda. Senta na moleta que nós falava besteira. Canta hino e conta maravilha para nós. Acredita nisso, glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, porque diante desse Deus ninguém para. Se alguma coisa está na tua frente, Deus já manda te falar. Eu vou passar por si. Essa igreja vai ser testemunha disso. Se não sair da frente, Deus vai atropelar o teu adversário. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Quando foi dia 13 para o dia 14, tive o mesmo sonho de setembro do ano passado. Eu acordei e falei para ela, isso aí vai ser difícil. Esquece. Tá bom. E tô. Quando foi 4h30, acho que 5 horas, o mozinho me ligou. Irmão Pedro, você está de pé ou sentado? Eu falei, estou aqui, está alegre ou triste? Alegre. Daqui é sempre alegria, só festa. E ele me deu a notícia, você foi orado no Braz. Ser padre diácono do Jardim Santa Isabel. Irmão, o choro me tomou. Eu falei, ô senhor, mas justo eu, que sou um caboclo muito alegre, não vai dar certo eu ser diácono. E com tanta gente no Santa Isabel, 550 tomou Santa Ceia. E eu, o mais pobrezinho, sem postura, sem jeito, sem... E comecei a chorar. Liguei para a esposa, ela falou, você está chorando? Eu falei, mas demais. O que aconteceu? O mozinho acabou de ligar. Disse que eu fui confirmado para diácono. Ela falou, esse é o sonho, vai cuidar dos teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Você não sonhou com filho de colo e filho de 80, 90 anos? Pois então, é aí que você arrumou agora. Entre na congregação do Santa Isabel e Adelaide pegou assistência, dá 850 membros. Um filho, cada um tem 2, 3, 4 filhos, dá 3.000 filhos que eu arrumei. Então, graças a Deus. E Deus tem confirmado o nosso ministério. Eu fiquei preocupado, que eu falei, o senhor, e a revelação, como é que eu faço? Primeira coisa que eu liguei foi para o diácono mais antigo. Falei, irmão Vitor, agora ele é regional lá. O que é que eu faço da vida? Fazer visita. Vai nas visitas por enquanto. E comecei já nos 90 anos, no nosso irmão de idade de 90 anos. Eu sei dizer para a Irmandade, não engrandecendo, não é que não é nada, porque estava a pandemia, eu não estava fazendo nada também, e também não estava com vontade de fazer. E eu sei que em 2 meses e pouquinho eu tinha feito 200 e poucas visitas, 10 visitas no dia. De manhã e à tarde, e de noite, só alegria. E visitei a nossa Irmandade, fui visitando, e Deus começou a revelação. E a confirmação do diácono é alimentação. Cesta de alimentação, leite, bolacha, chocolate para as crianças, roupa, calçado. E Deus começou a me abençoar nessa parte. E começou a revelar as casas. Eu sei dizer para a Irmandade que teve um irmão, um empresário lá que conhece eu faz muitos anos. Vou abrir uma água aqui, irmão.
Porque depois do ministério, dá um diabetes. Os irmãos me perdoam, irmão. Qualquer coisa, irmão, me ensina depois. Querida mocidade. E esse tem uma empresa, tem uma área de condomínio fechado, tudo de empresa. Várias empresas, de todo tipo. O irmão falou, irmão Pedro, como você é gastrônomo, eu vou fazer um almoço, eu queria que você assasse uma carne aqui para mim. Fim de ano, os funcionários, vai vir umas 50 pessoas, a 100. E eu queria que o irmão viesse para um queima demais, outro faz tudo demais, pelo menos o irmão faz no ponto certo. O irmão pode vir? Ô, irmão, posso sim. E o irmão quanto cobra? Eu falei, irmão, eu não cobro nada do irmão, não. Mas você vai trabalhar de graça? Também não. Eu troco a troco de cesta, alimentação, leite, chocolate e bolacha recheada para minhas crianças. Ele falou, combinado então. Eu fui lá, fiz aquele serviço que ele pediu, aqueles contrafilé, gente rica só compra aqueles contrafilé novos. Que é aqueles molinhos macios, parece que não precisa nem mastigar. E também foi bom não ter cobrado, porque se eu cobrasse, não pagava o que eu comi. Que era só banhar na boquinha, comendo as vasilhas, só. E acabou o churrasco, fui embora, despedi dos irmãos. E ele, tá bom, mas eu vou mandar pro irmão. Isso era dia 10 ou 9 de dezembro. E eu vou mandar pro irmão me pediu. Daqui uns dias eu mando pro irmão. Falei, tá bom, irmão. Que eu pedi, não. Falei, que eu trabalhei. Mas ele já estava pago, mas se fosse bem. Mas aí eu, graças a Deus, que dia 20, falei, ó, dia 22, que eu disse, eu já fiz muitas visitas, vou visitar minha irmã lá em Jacutinga. Que a minha irmã comprou um sítio lá, comprou uns porquinhos, uns gadinhos, umas galinhas. E quando tiver porco vivo e galinhas vivas, nós estamos lá. Acabaram de ir embora uns 10 hoje. Dia 22 nós saímos. Tá bom. Quando foi dia 22, 6h30 da manhã, o telefone tocou. O irmão. Paz Deus, irmão Pedro, tudo bem? Tudo bem. Eu conversei aqui com os empresários e nós já conseguimos umas cestas por mão aqui e leite. Eu pensei comigo, e agora? Vou viajar hoje com a esposa, já fez as malas. Bom, já põe no carro, atendo quem tiver que atender e vou embora, nem volto em casa. Ele falou, não tem caminhão? Eu falei, tem não, irmão. Eu tenho aqui um Honda Fit. Então não dá. Aqui, a firma aqui tem caminhão. O que é que eu montei para mim aí? Eu tenho que ser 50 cestas de alimentação, 50 caixas de leite, 5 caixas de bolacha pão, 1 quilo, 30 pacotes cada caixa de 1 quilo, tudo diferente uma da outra. Eu tenho por irmão 10 caixas de leite condensado, 10 caixas de creme de leite. Tenho, outro mandou o recado, 500 quilos de carne para você distribuir em fim de ano para os irmãos. Tem aqui ceasa, tem abacaxi, melancia, jaca, irmão, pega, mano, jaca para os nordestinos, melancia e outro para os paulistas. Eu sei dizer para os irmãos, que eu falei para a esposa, meu bem, desmancha a mala. É muita mercadoria, nós vamos trabalhar agora. E eu agradeço a Deus, comecei a distribuir para a Irmandade. E eu dou graças a Deus, numa das casas que eu cheguei, e lá Deus prepara, eu peço chocolate. E eu peço mesmo, para mim eu não peço nada. Mas para a obra de Deus, os necessitados, não sou igual o filho de Sérgio está pedindo. Eu falei para os irmãos, para o diácono, nós antes de ser diácono, nós salta assim, estava firme. Agora nós já salta assim, ó. Que é barulho. E eu peço chocolate. O irmão fala, que tipo de chocolate? Só não manda hidrogenado, irmão. Porque depois pode dar problema nas crianças, diarreia, e nós temos que gastar dinheiro com remédio. Mas do lápida para frente, pode mandar todos. Aí ele mandou para mim. A mocidade gosta muito de ganhar na cesta, que vem na cesta aquele chocolate que agora tem uns nomes bacanas, gostosos. Manda só mandar lápida, Nestlé. Vai falando aí, minha irmã. Garoto. Um suíço aí, como é que chama o suíço? Isso, outro. Cacau show, vem bastante cacau show. E eu fiz os kits das crianças, deu 250 kits, 20 cada pacote. E Deus preparou o kit para as irmãs de idade da tarde, para o café da tarde, para 20 dias. Panetone, pão de todo tipo, para as irmãs também, chocolatinho para elas também. E Deus me tocou no coração de atender uma irmã de 70, eu vou contar essa já sento, viu, irmão? Eu vou sentar. De 78 anos. E eu senti de levar o pacote, 6 cacau show, veio naquela, bem bonitinha, amarradinho, atendi ela com uma carne, com tudo. E eu falei, irmã, chegou o kit de alegria da irmã aqui. Ô, irmão, eu nunca vi um diácono tão alegre igual, irmão, é nosso kit de alegria, irmão. Eu falei, não, irmão, ficar aqui, irmão, vai sentir mais alegria ainda. Aí ela viu, eu falei, é mesmo, irmão. O preço de carne é só alegria. 5 quilos de carne, um frango. E entreguei para ela. No outro mês,
falei para ela, irmão, Deus preparou esse cacau show para a irmã. O que é isso, irmão? Tem chocolatinho, mano. Segunda, eu fiquei sabendo, é melhor que da Nestlé. Eu não sei se é, mas experimentei, não é que é bom mesmo no trem. Aí eu falei, irmão, eu tenho diabetes, não posso. Eu orei a Deus e Deus mandou trazer, agora eu não vou levar de volta. Vamos fazer o seguinte, como a irmã tem diabetes, 4 em 4, come hoje, daqui 3, 4 dias, come outro pedacinho. No outro mês fui lá, atender ela de novo. Eu falei, e o chocolate, irmã? Não precisa não, meu Pedro. Porque eu já tenho ainda, tenho 2 chocolates e meio. Mas não está comendo todo, não é tão gostoso que a diabetes sobe muito. Agora o que eu faço? Dou uma lambida e põe de volta na geladeira, tá? Tão humilde que a irmã é, tadinha. Glória a Deus. Glória a Jesus. E depois, irmão, eu atendi uma irmã que ela não tem marido, 2 crianças, o marido abandonou, porque tem uns homens aí que eu vou falar, viu? Mandar perdoa, mas olha, só nome de homem. Abandonar uma esposa com 2 filhos, tem que ser corajoso. E abandonou a irmã, 2 crianças. E no dia do feriado da véspera, do dia 25, os vizinhos assoleitou. E eles sentiram o cheiro, as crianças. Falou, mãe, a senhora vai comprar para nós? A mãe não tem dinheiro, filho, a mãe não recebeu ainda. E no dia assaram carne e eles sentiram o cheiro. Não, mas no dia do ano novo a mãe compra, na véspera do ano, nós faz um churrasquinho. Então tá bom. Quando chegou na véspera do ano, 6 da manhã, eles acordaram. Mãe, a senhora vai ter hora na cidade buscar as carnes? Ela falou, meu filho, ora para Deus mandar o irmão Pedrão aqui, porque a mãe não recebeu. Quando foi 5 horas da tarde, 4h30 da tarde, a última casa que eu atendi, eu cheguei lá com as carnes, o frango, tudo que precisa na casa, a melancia, abacaxi, para ela fazer uma cestinha para as crianças à noite, e me chamou as crianças, vem cá, 6 horas da manhã, fala para o irmão que a mãe falou. Falou para o irmão vir para nós orar, para Deus mandar o irmão, e nós orou, e agora o irmão chegou. E nós vamos fazer churrasco hoje à noite, e amanhã sai esse frango. Aleluia. E Deus, agradeça a Deus, irmão, que Deus tem feito tanta obra, não dá para contar, por causa do horário. Mas, irmãos, e não parou aí. Fiz várias palestras. Eu não sou palestrante, sou pastor, mas o irmão me chama para contar que Deus me chamou, eu conto. E peço cesta básica não, cesta alimentação. Eu não faço, cesta básica não acabou com isso aí, agora é cesta alimentação, porque vai de tudo na casa. Lá vai pão, vai leite, vai café da tarde. E chocolate. Semana passada nós fomos atender uma reunião de jovens, Deus parou, de atender a reunião de jovens agora. E lá depois da reunião de jovens, nós distribuímos para todas as crianças os kitzinhos. E entreguei domingo, já está tudo de volta lá para fazer mais. Louvado seja Deus. Irmãos, e eu comecei a fazer palestra e está vindo chocolate, está vindo bolacha. Onde chegou o chocolate da Nestlé? Chega de caixa, louvado seja Deus. Nossa congregação tinha morador, como não tem mais, então tem 4 cômodos que ficou para piedade. Então está tudo cheirinho para nós distribuir para a irmandade. E Deus preparou esse mês que passou. Eu fiz uma palestra também com uma irmã que tem uma loja de moda lá, de vestido para as irmãs, coisa mais chique do mundo. Ela me convidou para fazer uma palestra. Achei até que ela disse lá, mas para modelo não sirvo. E de lá eu trouxe bastante alimento para a irmandade. E daqui 2 meses atrás ela me ligou e falou, irmão Pedro, não faz 2 meses, um mês, pouquinho. Ela me ligou e falou, irmão Pedro, a parte minha eu não mandei para o irmão. Eu falei, não, irmão, mas eu levei os alimentos. Não, mas não foi minha. Mandou 110 vestidos de marca. Vocês precisam de ver aquele vestido chique, viu? Eu não vou falar a marca aqui, porque é mais... Se me perguntar, eu falo. É só apertar um pouco, 2 planos. 110 vestidos, 80 pares de sapato. Os nossos irmãos da área verde, que nunca colocou. E quando eu contava isso aqui na nossa comum, uma irmã falou, senhor, mostra a minha casa para o irmão Pedro, que eu nunca usei um vestido de marca. Já estou com 50 anos de idade. E foi a primeira a receber os 2 vestidos, foi ela. E voltei na casa dela essa semana, buscar os móveis novos dela, e também mais vestido, e agora em julho, terminou julho, entra agosto, tem mais vestido para nós lá. E nós só glorificamos a Deus, porque nós não é nada. O diácono sem a irmandade cooperar, nós não somos nada. Então a mocidade aqui hoje, com muita licença, né, irmão? Se vocês ponhar no coração, e cada um de vocês que puder também, né? Isso também, isso não pode. Porque tem moça que não trabalha, só estuda, né? Mas tem moça que trabalha, tem moça engenheira, tem moça de todo tipo hoje. Que sentir no coração de adotar uma família dessa congregação, não com uma cesta de alimentação e uma caixa de leite, em espécie, o diabo está aqui. É uma felicidade do diabo, vocês nem imaginam. E para quem recebe, muito mais. Glória a Deus. Trago saudação da minha comum Jardim Santa Isabel. Amanhã em Poço de Caldas. Semana que vem, dia 12, Franca. Falar de coleta. Estou faladorzinho agora.
A mocidade, ora a Deus por mim, para Deus me conservar nessa graça. Trouxe no meu coração. Pelo servo de Deus, congregado por nós, eu acho que ele nem faz comum aqui. Mas quando eu vi ele, eu entrei dentro dessa casa de oração, o Senhor colocou essa obra no coração e do servo de Deus, com perdão. Foi no ano de 2013, 2014, comecei a fazer muita visita, depois eu tinha um grupo de visitas até hoje. E muitas vezes chegou para nós uma necessidade para nós visitar um servo de Deus que tinha um coração muito duro no passado. Ele gostava de muitos ele gostava de comida, ele gostava de carro, ele já estava na casa dos 60 anos e quando o Senhor ama uma alma, foi necessário ele arranca um pedaço do corpo, mas se ele salva a missão. Então, quando chegou a informação para nós, por causa da diabetes, ele já havia amputado uma das suas pernas, corações do meio, e como lá conheceu o servo de Deus, só ele que já estava a vida inteira dele que servia a Deus. E eu não sei se o irmão que está aqui foi o irmão de vista dele ou se outro irmão que estava lá. Eu não me lembro muito bem. Mas chegou a nossa necessidade, a roupa. Vamos lá, cada 15 dias, na época eu trabalhava no motorista, e de quando em quando, até durante o meu serviço mesmo, trabalhava no campo, passava lá para ver o servo de Deus. O tempo foi passando por um espaço de 2 anos, eu costumo dizer que ele fez um intensivão do céu, ele fez um intensivo. Ele sofreu 2 anos, aquilo que muitos de nós sofremos 30 anos, 60 anos de caminho, ele sofreu apenas por 2 anos na eternidade inteira, o sofrimento do servo de Deus. A eternidade foi se manifestando, ele teve que amputar a outra perna dele. E, como se não bastasse, ele já estava se convertendo, confessava das coisas de Deus. O que aconteceu? Toda Deus a palavra da sua graça provar ele mais um pouquinho. Por isso, se tem alguém aqui reclamando de prova, é melhor parar de reclamar, porque a nossa prova é muito pequena. Se bem que não existe uma máquina de sofrimento. Só o Senhor conhece a dor que está no coração de cada um. O sofrimento não se baseia naquilo que nós vemos por mão, nós não passamos, mas é naquilo que está dentro do coração. Mas olha só o que aconteceu com o servo de Deus. Sem as 2 pernas, teve um AVC, paralisou, sobrou do seu corpo também. Em cima do sofá, encostado na cabeceira de uma cama, metade do corpo paralisado sem as 2 pernas. Mas toda vez que a gente entrava naquela cama provável, a gente saía desse estado, porque sempre tinha um glória na boca dele. Eu lembro daquele rostinho de anjo dele olhando para cima. Ele olhava assim e falava que Deus estava na minha vida. Mas a prova não parou por aí. Ele começou a apresentar também condições. Direto ele tinha condições. E não parou por aí a prova. Também deu uma alergia de pele nele, que tocava, que coçava. E nunca cicatrizou. 2 anos que a gente acompanhou essa obra, os 2 joelhos dele, nunca cicatrizou. Sempre tinha que fazer curativo. A esposa de testemunhada da graça, decidia fazer o curativo, o postinho de saúde era perto da casa dele, ele vivia em São Jorge. E a gente fazendo visita, sempre. Mas chegou um determinado dia, no domingo, o Senhor nos deu uma revelação, e nessa revelação eu via ele sentadinho no sofá, só que em volta dele, eu vi uma sonho, uma legião de espíritos, muitos espíritos de verdade. Inclusive, junto ali tinha um espírito que não tinha 2 pernas, tinha espírito de convulsão, espírito de loucura, espírito que ficava se manifestando, espírito que abusava dele, batia dele no sonho. E eu tentava chegar perto dele, não conseguia. Os espíritos me empurravam para trás. Eu acordei assustado. Mas então, chamei 2 servos de Deus. 2 servos. Eu falei para ele, hoje nós vamos acordar ele que eu guardei como Ananias, Misael e Azarias. Vamos dentro da comunhão,
Mas onde nós vamos? Nós vamos na casa do mal. Mas lá nem sempre vale. É o mesmo quadro que nós vamos encontrar. Não é bem assim, vamos lá que vocês vão perceber. Entrando lá dentro da casa, uma força contrária. Nem a esposa dele queria nos receber. Foi uma visita diferente. Porque todas as vezes que a gente ia lá, mesmo quando a gente chegava, se ele estivesse condicionando, a condição parava e começava a conversar com a gente. E aí a esposa dele confessou da boca dela que ele só ficava bem quando tinha um irmão lá visitando. Então, com muita dificuldade entramos naquele dia, aquela noite, dentro daquela casa. E quando chegamos, ele estava completamente inconsciente. Nunca vi aquela situação. Ele perdeu a mente, não falava mais coisas que foi, paralisado ali naquela situação. Virava para um lado, virava para o outro, condicionando também. Então, mereci o servo de Deus para eles atender a visita que nos sentiram. Foi você que teve a revelação, você que faz a vontade de Deus. Então, cantamos alguns hinos, e eu perguntei para o Senhor, tem os espíritos aqui, o que a gente faz? O Senhor falou assim, no meu coração, apenas aponta sua mão em direção dele, e o resto você pode deixar todo mundo. Então, nós fomos hoje apontando a sua lança na direção da cidade de Ai, apontei a minha mão na direção dele naquela cama, e não falei nada, apenas apontei glória a Deus. Ele contou instantaneamente, e ele dizia assim, eis que eu estou vendo um tronco de árvore deitado, e eu estou vendo algumas pessoas chorando em volta desse tronco de árvore. E ele repetiu uma vez, 3 vezes, e nós escutando ele falar, ele nem falando nada. Aí a esposa dele falou lá, acho que eu já entendi o que está acontecendo. Eu já recolherei aquele tronco de árvore ao chão, as pessoas eram unidade no funeral dele. A minha prova vai acabar, meu irmão. Então, se despediu, melhorou, se despediu, foi embora. Uma semana depois, sem notícia nenhuma, vamos lá fazer uma visita para ele. Fomos 5, 7 pessoas, né? Entramos na casa, e lá ele estava sem consciência de novo, estava deitado numa maca, com uma bolsinha, e estava ali nas últimas, ninguém. Só que aquela visita cantamos alguns hinos, e o Senhor falou no nosso coração, meu servo, vai ser a última visita para ele. Então, encerra a visita e fala para cada um se despedir dele, porque nós não vamos mais viver. E o Senhor colocou uma certeza absoluta no nosso coração. Então, eu fiquei por isso. Cada um foi saindo da casa, pegava a mão dele, e ele realmente depois começou a conversar, apertava a mão dele, conversava, dizia as últimas palavras, ele respondia as últimas palavras também, despedia, uns falavam a Deus, outros tinham citado junto comigo, recitavam um versículo, até que chegou na minha vez, e eu cheguei diante dele, agora eu escrever o pensamento mais lindo na vida do crente, e eu peguei na mão dele, servo de Deus, ainda que você não pôde caminhar na face desta terra, na obra de Deus, mas quantas almas foram libertas dentro da tua casa, você não pôde caminhar com as tuas próprias pernas, mas não se preocupe, porque nós vamos caminhar juntos naquele dia, naquela cidade santa, onde as ruas são de ouro e a praça é de cristal. Glória a Deus, no vestido dele, fomos embora, isso foi um domingo. Na quarta-feira, a esposa dele levou ele na cadeira de roda, espaço de desenho dos médicos até o pouquinho, fez seu último curativo no joelho. No meio do caminho, ela percebeu que ele estava muito quietinho, deu uma cutucada nele e percebeu que ele já havia partido com a esperança da vida. E assim foi o funeral dele. Foi muito bem orado e o servo de Deus foi honrado. Aleluia. Aquele que estava na sarjeta do desgosto, aquele que estava nas garras do adversário. Quando o Senhor anda no alto, o Senhor entra no caminho balado, mas ele resgata
perguntar: será que o Senhor ama o meu filho? Será que o Senhor ama a minha filha, meu neto, o meu esposo, a minha esposa, o meu parente, meu pai, a minha mãe? Aleluia! Se você quer saber se o Senhor ama, basta dobrar o teu joelho, que por meio da intercessão, um jejum, com gemidos inexprimíveis, lágrimas ardentes, o Senhor vai manifestar o seu amor, e aquele que não as dá ao adversário, nem que o Senhor quebrantar, nem que o Senhor morrer, o Senhor traz para o seu caminho santo, e nem os loucos errarão neste caminho, mas salva, nem que for no último instante. A partir desta obra, eu percebi que a misericórdia de Deus era bem maior do que eu imaginava. Eu agradeço a Deus por essa força, por essa liberdade, mais um tempo de ministério. Desejo levar as saudações e também trago para onde Deus preparou a congregação santa,